Sim, chegou aquele dia em que eu vou comentar Milo Manara e todas as polêmicas que o cerca. Tá, todas não, mas algumas. Vamos lá. Gulliver de Milo Manara, quadrinho publicado originalmente em 1996. Eu não consegui ver informações muito precisas, mas ao que parece foi o primeiro quadrinho que o Manara lançou para CD-ROM, mas ele também saiu em formato impresso naquele mesmo ano. Como vocês podem imaginar, isso aqui se trata de uma adaptação erótica de As Viagens de Gulliver de Jonathan Swift, só que aqui, em vez de a gente ter um cara muito grande numa terra de pessoas muito pequenas, nós temos um mulherão. O começo da história é muito semelhante As Viagens de Gulliver, então se trata da protagonista, no caso a Gullivera, indo parar em Lilliput, onde essas pessoas pequenininhas se espantam com essa mulher gigantesca, só que aqui o Manara aproveita para usar isso como motivo erótico. A Gullivera está seminua e essas pessoas pequenininhas ficam rondando o corpo dela, andando por cima, inclusive tem uma cena muito bizarra onde as crianças acham que os pelos pubianos dela é um lugar para você brincar, é tipo uma espécie de gramado para você ficar jogando bola. Sério, galera, eu tô procurando imagem aqui para mostrar e eu não tô conseguindo porque ela passa o quadrinho inteiro com a Xana de fora. Aliás, o Manara se diverte muito com esse tipo de coisa, porque o fato dela ser uma mulher gigante entre homens pequenininhos faz com que o Manara possa se divertir com ângulos bastante ginecológicos. Ao mesmo tempo, há uma espécie de deboche, inclusive, dessas instituições, desses símbolos militares. Há uma cena em que, na falta de um arco do triunfo, ela, nua, abre as pernas e todo o cortejo militar passa por debaixo da perseguida. O que dá para você fazer uma reflexão até bastante legal sobre como que esses ícones militares, extremamente fálicos, ao mesmo tempo são profundamente sexuais. Obviamente o Manara não ia perder a chance de aproveitar a cena em que Gulliver, ou aqui no caso a Gullivera, faz xixi para apagar um incêndio, e ele obviamente faz aqui um belíssimo Golden Shower, e depois disso Gullivera segue nas outras aventuras de As Viagens de Gulliver, que são menos conhecidas da cultura pop. Ela vai parar em uma terra de gigantes. Essa terra de gigantes, obviamente, também acaba sendo aqui um motivo erótico, porque eles pegam a pequena Gullivera e se divertem passando o dedinho nela e vocês sabem onde. Depois ela vai parar numa terra de cavalos falantes, como também tem nas Viagens de Gulliver originalmente. Contudo, nessa terra de cavalos falantes, eles ficam bastante excitados com a Gullivera e inclusive um deles diz: "Com ou sem rabo, eu vou mandar ver." O subtítulo desse quadrinho poderia ser "O prazer vem a cavalo." E por fim ela acaba encontrando Laputa, que para nós em português é um trocadilho maravilhoso, mas que se trata de uma cidade suspensa, e que lá tem uma série de bacantes, adoradoras de Dionísio. Nessa cidade os homens estão adormecidos e as mulheres precisam dar um jeito de despertar os homens. E qual é o jeito que elas fazem para despertar os homens? Elas urram. Urram de prazer, urram de dor, numa série de ritos sadomasoquistas. Gulliver acha esse negócio meio esquisito e daí ela sai fora, apesar de ter achado divertido. No final ela se dá conta que tudo começou porque ela estava usando um chapéu mágico, ela tira esse chapéu, vai parar em outra ilha e aí ela percebe que voltou para casa. E o jeito que ela percebe que voltou para casa é até um tanto engraçado, porque ela vê uma Barbie. E ela diz: "Ah, bom, agora que eu vi uma Barbie eu sei que finalmente eu estou no mundo normal." Milo Manara acabou se tornando um personagem polêmico, um artista que volta e meia retorna em debates no Twitter, Facebook, YouTube, sei lá onde for. E vocês devem imaginar o porquê. Essas mulheres sexualizadas, objetificadas, é algo que costuma ser bastante criticado por toda uma corrente do movimento feminista. Somado a isso, tem a postura pessoal do próprio Milo Manara de provocar, de cutucar justamente essa galera, de confrontar esse pessoal. A crítica que eu vou fazer aqui ao trabalho do Manara não vai levar em conta a pessoa dele, e nem é porque essa coisa de não se deve misturar a vida e obra. Eu acho que depende da análise que você está fazendo. Para a análise que eu vou fazer aqui, a pessoa dele não faz muita diferença. E também não vou pelo caminho de criticar a obra do Manara pela falta de um rigor anatômico. Gente, ele faz fantasia erótica. Tá? A fantasia erótica pode ser, às vezes, simplesmente um tracinho com um tremendo de um cacete. As pessoas se excitam com coisas até bastante abstratas. Então, cobrar que a mulher dele ali abre as pernas de um jeito que é impossível para a mulher abrir as pernas, isso não me parece ser um caminho para elaborar uma crítica, porque fantasia erótica é assim mesmo. Mas vamos lá, qual é o problema dos quadrinhos do Manara? O que está em jogo toda vez que se olha para quadrinhos como os deles e o pessoal debate, repercute, enfim, o que realmente a gente está conversando, brigando, debatendo na internet? E para responder isso, eu peguei a Gullivera do Manara justamente por eu achar que esse aqui é um dos trabalhos mais honestos dele. Pelo fato dela aqui ficar grande, ficar pequena, lidar com cavalos, lidar com uma série de outras mulheres sexualizadas, a quem te deixa o Manara correr solto todo tipo de uso e abuso do corpo feminino, ou seja, permitir que todas as fantasias malucas aconteçam sobre ele. Porém, a grande pergunta é: isso é um problema? Fazer um quadrinho que
tem uma personagem feminina em uma série de situações eróticas, isso é um problema? Vamos fazer essa pergunta de maneira bastante franca, direta, sem ideias preconcebidas. Isso é um problema? E o que é interessante é que esse debate ele é muito antigo, esse debate ele tem em torno de 2.300, 2.400 anos. Já lá na Grécia Antiga, Platão, filósofo, já dizia o seguinte, e aí pode ver que esse debate ele está aí até hoje. As imagens, diria Platão, por um lado, elas são falseantes, ou seja, elas nos dão uma falsa ideia de mundo, e por outro lado, elas nos influenciam, ou seja, elas são capazes de nos manipularem. E vocês podem notar que boa parte da crítica que nós temos hoje, crítica que tem inclusive à pornografia, é de que essas imagens de mulheres, essas imagens dessas mulheres hipersensualizadas, objetificadas, nos dão, primeiro, uma ideia falsa do que as mulheres são, porque mulheres não são essas coisas aí photoshopadas ou desenhadas para serem anatomicamente impossíveis, mas ao mesmo tempo, e talvez esse seja o principal problema, isso acaba modulando o nosso desejo, isso vai fazendo com que a gente queira que as mulheres correspondam a esse tipo de coisa que o Manara desenha, ou seja, esse tipo de mulher que, como vocês podem lembrar nos desenhos do Manara, elas estão sempre com uma boca de boquete. Elas são sempre dóceis, elas são sempre sexualmente disponíveis, ou seja, são mulheres que realmente você não vai encontrar, ou se você encontrar é 1 em 1 milhão, é muito difícil você achar esse espécime por aí. Só que o que é doido pensar é que essa crítica platônica é usada também por movimentos bastante à direita. Por exemplo, a galera que defende cura gay, que é uma coisa que não tem qualquer tipo de respaldo científico, vai dizer que é preciso sim ter outdoor de mulher, de propaganda de cerveja, ou seja, é preciso você povoar a cidade, é preciso você povoar a mídia com mulheres gostosas, sensualizadas, etc, etc, porque a falta desse estímulo constante faz com que os homens fiquem gays. Essa lógica é de uma cultura tão enraizada que era muito comum as Forças Armadas americanas, por exemplo, encomendarem quadrinhos eróticos para os soldados durante as guerras. Uma personagem muito famosa foi Maylie Call, do Milton Kenneth, que servia para a galera bater punheta mesmo quando estava lá fazendo guerra. O grande medo era que aquele bando de homem lá, violento e sem muito o que fazer, começasse a se interessar pela bunda do colega. Esse assunto é muito delicado, muito complexo, não vou resolver aqui nesse vídeo, mas o fato é de que isso tem uma visão muito simples do ser humano, como se o ser humano fosse uma espécie de ratinho que simplesmente responde a estímulos, né? Então, se não tem mulher, ele necessariamente vai começar a pegar homens. E a gente sabe que a orientação sexual, ela não é moldada dessa forma. A maior prova que a orientação sexual não é moldada dessa forma é o fato de que a gente tem uma sociedade que, até pouco tempo atrás, era extremamente rígida sobre posições heterossexuais, era uma sociedade extremamente heteronormativa, e mesmo assim sempre existiram pessoas homossexuais, ou bissexuais, ou enfim, ou pessoas queer, porque eram pessoas que, mesmo com toda essa pressão, não se ajustavam. Portanto, não é só uma mera questão de estímulo que faz com que a nossa orientação sexual se molde, né? Então esse negócio aí é meio pobre, essa visão é meio pobre, mas, enfim, é uma cultura bastante enraizada. Por isso que, se contrapondo à crítica platônica, tem a crítica aristotélica, ou seja, do filósofo Aristóteles também, ali da Grécia Antiga. E Aristóteles vai para um caminho bastante diferente do de Platão. Ele vai dizer o seguinte, para trazer para os dias de hoje, né? Essas fantasias do Manara, ok, elas dão até um certo contorno aos nossos desejos, mas a grande força dessas fantasias é o poder da catarse. Catarse é uma palavra complicada de traduzir, mas a gente pode entender ela como purgação, liberação, expulsão, purificação, e é aquela sensação de alma lavada. É quando você vê uma história, seja do gênero que for, seja a história que for, e você deixa ali, no momento que você está vendo a história, aquelas sensações ruins. Sabe quando você está com muita raiva e você vê daí no filme o cara dando porrada no outro? Aquela raiva que você tem do seu chefe, do seu colega, às vezes do seu parente, aquele filme parece que resolve para você. Sabe quando você está com muito medo do futuro e você vê um filme de distopia? Parece que aquele filme também, de alguma maneira, consegue processar esse medo abstrato que você tem das coisas que podem acontecer. E no caso do gênero erótico, isso se responde de uma maneira até bastante simples e fisiológica. Diante dessas fantasias, a pessoa bate punheta, ou seja, ela se resolve ali, ela realmente expulsa alguma coisa diante daquelas imagens. Essa vertente aristotélica também faz parte dos dias de hoje e pode-se dizer que a psicanálise é quem melhor atualiza essa vertente do aristotelismo. Afinal, o que está se pensando aqui é a arte a partir do seu caráter terapêutico. É como se tudo aquilo que há de monstruoso em nós, e todos nós somos monstruosos, nós resolvêssemos parcialmente ali mesmo. E, portanto, o problema não está nas mulheres de Manara serem fantasias completamente irreais, o problema está em quando você espera que as mulheres do mundo correspondam a essas fantasias, porque aquelas fantasias, elas são exatamente isso, fantasias.
Elas estão ali para cumprir uma outra função social e psíquica, não estão ali para corresponder a qualquer tipo de ideal que as mulheres deveriam, de alguma maneira, corresponder. É o mesmo exemplo de uma pessoa que gosta de Superman, ou seja, o problema não é existir o Superman, o problema é quando alguém pega uma capa vermelha e pula da janela do 20º andar. Ou seja, dentro dessa crítica aristotélica, podemos dizer que o problema está mais na educação do que na arte. A arte em si não tem grandes problemas, o problema é o que a gente faz a partir da arte. Esse assunto também é tão cabuloso que vocês podem ver que essa discussão se apresenta até mesmo nesses mangás de pedofilia que são produzidos e tal. Essa discussão é muito, muito cabulosa, porque, por um lado, há quem defenda a circulação dos lolicon, porque eles, de um lado, serviriam para pedófilos se masturbarem. E há quem diga que a circulação disso, e aí é uma crítica platônica, serve para estímulo de pedófilos. Notem como é difícil a gente chegar num consenso. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Não tem consenso. Não tem como produzir consenso. O que é curioso notar é que de época em época a gente pendula, sacou? Por isso que até mesmo dentro do movimento feminista não vai haver consenso. O pessoal que olha de fora às vezes acha que o movimento feminista é uma coisa assim monolítica e tal. Não é. E como esse debate instituído lá atrás nunca foi resolvido, e a gente não tem dados concretos para resolvê-lo, nós continuamos até hoje batendo cabeça, mesmo quem nunca leu Platão ou Aristóteles, sobre as mesmas premissas que eles criaram lá atrás. Da minha parte, sinceramente, fico com Nietzsche, filósofo do século XIX, quando ele vai dizer: olha, gente, a arte é perigosa. Só que aí é o seguinte, ou você escolhe um mundo seguro, sem arte, e aí você enlouquece, ou você chega à conclusão que é melhor viver em risco mesmo com a arte, porque daí a vida é muito mais suportável. Só que esse risco ele nunca vai desaparecer. Eu posso ir assistir um filme onde tem um monte de cara atirando e matando geral, e eu saio dali, tenho uma catarse, ou seja, eu me sinto muito bem por ver aquele cara lá massacrando todo mundo, o John Wick da vida metendo geral, e o cara do lado, que foi armado, resolve massacrar geral, a galera do cinema, e eu me ferro. Então galera, o esforço aqui não foi dar uma resposta, porque de verdade não tem resposta, mas foi de tentar qualificar o debate, que é sempre o esforço que eu tenho aqui no canal. Diga o que vocês acham, comentem, gostaria muito de ouvir a opinião das meninas que também seguem aqui o canal. E fica o convite para que você seja um apoiador do Quadrinhos na Sarjeta, com R$5 você já faz muita diferença, tem umas recompensas legais, e caso você esteja sem grana, e eu entendo perfeitamente essa situação, curte o vídeo, compartilha, se inscreva, tudo isso ajuda demais, e segue a gente também lá no Instagram, @canessarjeta. Valeu!